Olá, querido leitor do Cinepop, meu nome é Renato Marafon e hoje eu vim fazer a crítica pra você de Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. Novo filme, dirigido e roteirizado pelo Luc Besson, aquele cara genial que já entregou pra gente O Quinto Elemento, Lucy e O Profissional. Mas será que Valerian é bom? Lar do Oscilar. Valerian é um dos filmes visualmente mais espetaculares que eu já vi na minha vida. Eu arrisco dizer que ele consegue ser melhor que Avatar no quesito visual. A gente tem um CGI muito bem feito, muito detalhado. O Luc Besson ele consegue dar textura pro CGI, pros efeitos visuais. Então os seres criados em computação gráfica e os objetos, ele tem uma textura que parece que eles são reais. Por mais que a gente tenha bons exemplos aí, como Planeta dos Macacos, que os símios são muito bem feitos, a gente também tem um CGI muito capenga no cinema atualmente. Prova disso é o novo Homem-Aranha, que parece que o herói é feito de massinha nas cenas de ação, e também Jurassic World, que pecou muito por usar muito CGI ao invés de animatrônicos. Valerian é um deleite visual, a gente realmente viaja com o diretor por uma jornada entre vários outros planetas e raças. Tem uma sequência, eu vou mostrar agora pra você aí, ó, que é uma sequência que se passa em outro planeta e pra mim já é uma das sequências mais icônicas da história do cinema. A gente consegue embarcar, a cena parece um sonho, a gente vai pra outro planeta e conhece uma outra raça. E o diretor consegue criar empatia entre nós e esses seres criados em computação gráfica. Ou seja, tudo parece muito real, tudo parece muito tocável, coisa que Avatar na época ainda tinha uma dificuldade para fazer. Então Valerian é mesmo um filmão no quesito visual e ele consegue transportar a gente para outras galáxias e fazer a gente sonhar e viajar. Porém, nem tudo são flores e Valerian tem dois defeitos que deixam o filme muito irregular. O primeiro deles está no roteiro, escrito pelo Luc Besson e baseado numa HQ que lia quando ele era criança. Valerian, uma HQ francesa que foi lançada há mais de 50 anos, muito inteligente. A gente tem uma trama com bastante potencial, mas o roteiro acaba estragando parte dessa experiência porque ele joga muita informação na tela. Então, enquanto alguns blockbusters hollywoodianos pecam porque tem uma história oca, nada acontece, a história fica girando e não leva a nenhum lugar, como é o caso do último Transformers, esse filme tem um grande problema, que ele joga muita informação pro espectador. Então quando passa 1 hora de filme, a gente teve tanta informação sendo passada pra gente, que parece que o filme já teve 2 horas e a gente começa a ficar um pouco entediados. Além disso, o roteiro tem um grande problema de estrutura. No meio do filme, do nada, ele para pra recapitular o que aconteceu até ali. E isso é um grave problema. Se ele precisa explicar a história, é porque ela não foi bem contada. E ele explica 2 vezes, no meio e no final, tudo que a gente acabou de ver, ele recapitula para tentar explicar pra audiência o que tá acontecendo. Errado, isso não pode acontecer num filme, que é pra gente descobrir o que tá acontecendo por conta própria. O roteiro não precisa explicar pra gente tudo o que aconteceu detalhadamente. Além do roteiro, outro grande problema do filme tá no seu casal protagonista. O Danny DeHaan e a Cara Delevingne não tem química nenhuma em tela. No meio do filme a gente acaba tendo mais empatia com os personagens criados digitalmente do que com o casal protagonista. Sem contar, gente, que vamos jogar real aqui. A Cara Delevingne ainda não mostrou a que ela veio. Como atriz, ela é uma ótima modelo e nenhum filme ela conseguiu se destacar. Cidade de Papel ela tava horrorosa, ela foi uma das piores coisas de Esquadrão Suicida, e olha que pra você ser uma das piores coisas de Esquadrão Suicida, a coisa foi muito feia, e nesse filme ela continuou com aquela atuação dela xoxa, aquela boquinha meio de lado, fazendo uma cara sensual, e desfilando tipo num show da Victoria's Secret. Não rola, não tem química, e esse é um grande problema do filme, o casting. Apesar de eu criticar a atuação da Cara Delevingne, eu acredito que essa pode ser a grande chance dela de se tornar uma atriz, visto aí que foi o Luc Besson que descobriu a Natalie Portman em O Profissional e a Milla Jovovich em O Quinto Elemento. Ou seja, será que ele vai transformar essa garota em uma grande atriz de Hollywood?
O Danny DeHaan, que já tinha vivido o Duende Verde em O Espetacular Homem-Aranha 2, se esforça, mas ele acaba sendo prejudicado pela atuação da co-protagonista. A gente não se importa mesmo com a história dos dois, então a gente vai desfrutar ali as subtramas paralelas. E entre elas, quem rouba a cena é a cantora Rihanna. No trailer, a gente achava que a cena da Rihanna ia ser muito rápida, ela dançando ali, fazendo um show no polidense, mas não, ela tem um arco nesse filme, a personagem dela chama Bubble, e ela tem toda uma história dramática, talvez a história dramática que mais vai fazer a gente ter uma empatia ali no filme, a gente consegue se emocionar com a história da personagem dela, é muito interessante, e a Rihanna dá um show em cena. Eu não imaginava que ela ia atuar tão bem que nem ela atuou nesse filme. Ela já tinha feito Battleship, um filme ali sobre batalha naval, mas nesse filme ela tá sensacional, ela dança, ela canta, ela dá um show em cena e jurou um espetáculo ver a atuação dela no filme, mesmo que alguns diálogos dela acabem ficando ali um pouco cafonas. Mas isso não é culpa da cantora, é culpa, é claro, do roteiro do Luc Besson. Por fim, apesar de ser um filme regular, no seu roteiro e com seus protagonistas, Valéria é uma experiência muito louca, vale muito a pena assistir, numa sala IMAX de preferência e 3D, sim, tem vários efeitos visuais ali que jogam a gente nos objetos tridimensionais da história. E também numa sala 4DX, foi a sala que eu assisti. Pra quem ainda não conhece, a sala 4DX é aquela sala que chacoalha a cadeira na cena de ação, joga água na sua cara, tem efeito de tempestade. Então, como o filme tem cenas passadas em outros planetas, embaixo d'água, é muito interessante que esse efeito te joga mesmo no meio da história. É um filme muito louco, a trama é muito interessante, apesar do roteiro se perder em algumas horas, e vale muito a pena ver pelos efeitos visuais. Como eu disse antes, eu arrisco a dizer que tá melhor do que Avatar, mesmo porque a tecnologia evoluiu muito desde Avatar nos últimos anos, então a gente tem aqui efeitos em CGI que parece que são de reais, palpáveis mesmo. Os seres que o Luc Besson cria, os outros planetas. Então é uma jornada muito louca, é uma experiência imersiva, apesar de ter alguns defeitos, vale a pena ver no cinema sim. Corre pra assistir e depois conta aqui o que você achou. Valéria e a Cidade dos Mil Planetas merece nota 6,5. Estamos fazendo história.